Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula do programa Universidade para Todos, UPT-UESC. No tema de hoje nós vamos discutir algo muito simples para o nosso cotidiano e que poucas pessoas acabam se pegando em qual é o conceito correto ou o que nós devemos dizer. E qual é o nosso clima e o que é tempo. São duas coisas que estão interligadas, tá pessoal? Então, clima, para se ter uma ideia, é uma condição mais duradoura em que se encontra e ocorre os fenômenos atmosféricos. E aí, professor, que fenômenos são esses então? Então, pessoal, esse fenômeno está muito ligado, por exemplo, à questão da temperatura, que está ligada ao índice de calor do ambiente, e também ao índice de precipitação, que é o índice da chuva, tá? E também que vai estar atrelado, nesse sentido, às condições também da pressão atmosférica que vai estar ligado também ao relevo. Então, tempo é uma condição momentânea. Quantas vezes você acordou de manhã e percebeu que estava fazendo sol e marcou vou à praia, porém, meia hora depois que você se arruma, o tempo fechou e começou a chover. E aí você pega e fala, droga, o clima mudou. Não, pessoal, o clima não mudou. O que mudou foi o tempo. O tempo ele é momentâneo, ele é passageiro, ele é instável. Então ele pode ocorrer essas mudanças várias e várias vezes ao dia. Isso vai depender de alguns fatores do qual nós vamos comentar aqui hoje. O clima não, ele é diferente. É uma combinação, tá, de fatores que vai influenciar diretamente e precisa de um longo período de tempo para determinar o clima de uma determinada região. Então, lógico, como eu estou falando aqui do litoral sul da Bahia, da cidade de Ilhéus, o clima daqui desta região é um clima tropical úmido, certo? Então esse é o nosso clima, ele não mudou, ele continua o mesmo, porém nós vamos ter períodos ou tempo que vai estar chuvoso, tempos com um pouco mais de calor ou aquele mormaço. Isso é comum. Você vai amanhecer durante o dia em um lindo sol, no dia seguinte você vai amanhecer debaixo de um temporal, tá certo? Existem vários tipos de clima, o qual a gente vai ver em outras aulas, tá? Mas elas vão depender da localização geográfica, dos lugares e alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Então hoje nós vamos focar em quais são esses fatores e quais são esses elementos que determinam o clima de uma determinada região ou localidade. Bom, então quais são esses elementos do clima? Que elementos são esses? O primeiro deles é aquele que é mais marcante, que a gente está mais acostumado, que é a questão da temperatura, tá? É ela que vai começar a moldar o tipo de clima de uma determinada região. O segundo é a precipitação, que é o índice pluviométrico, ou mais conhecido como a chuva, tá certo? E o terceiro é a pressão atmosférica, ou seja, vai estar muito ligado, influenciado pelo relevo, em locais que vai estar ao nível do mar ou em local que vai estar em uma altitude maior. Esses três elementos, pessoal, sempre vai estar presente, independente do clima da sua região. O que vai alterar são os fatores que vai modificar esses elementos. Se vai ser em menor ou em maior quantidade, em menor ou maior localidade. Então vamos lá. Os primeiros dois fatores que nós vamos citar aqui é o fator latitude, tá? Que é a distância, pessoal, medida em graus a partir da linha do Equador. Ou seja, quanto mais você se distancia em direção ao norte, tá? Essa temperatura ela tende a ser menor. Quanto mais você também tende a se aproximar do sul, do polo sul, essa temperatura também tende a diminuir. As áreas mais quentes e também as áreas também com maior quantidade de chuva vai estar localizado aqui na linha do Equador ou próximo a ela. O segundo ponto é a altitude, ou seja, aquela questão do relevo que eu falei, da pressão atmosférica, está relacionada também a isso aqui, ó. Quanto mais alto for o relevo, mais altitude, em relação ao nível do mar, mais frio este lugar será. Professor, é possível então fazer frio aqui nessa faixa equatorial? Sim, muito comum.
Quer ver um exemplo muito claro aqui, muito próximo da nossa região? A cidade, o município de Vitória da Conquista, está em uma altitude aproximada de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Logo, essa região, ela apresenta, tá, um nível de temperatura mais baixo em relação a nós que estamos no litoral. Então, quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo o relevo, maior a pressão atmosférica sobre os corpos. Outros dois fatores climáticos, maritimidade. Então, essa vai ser uma característica presente nas cidades litorâneas, ou seja, aquela muito próxima aos mares e oceanos. Ela regula a temperatura diminuindo a amplitude térmica, ou seja, numa outra característica, ela vai trazer aquela brisa suave que a gente está acostumado a ter, diminuindo então essa temperatura, regulando essa temperatura, tá certo? Então a maritimidade, ela vai contribuir para a maior quantidade de chuva na região. Se tem muita chuva, logicamente a temperatura não vai ser tão elevada quanto em outras localidades. O segundo ponto é a continentalidade. É o resultado da distância de mares e oceanos. Ou seja, não haverá fatores juntos, como por exemplo, maritimidade e continentalidade não irá afetar o mesmo ambiente, porque eles possuem características diferentes. Um é o inverso do outro. Então, quanto mais distante do mar, maior a variação entre a temperatura em um dado lugar. Áreas mais distantes do mar recebem menos chuva. Lembra que eu falei de Vitória da Conquista? Pois é, durante o dia faz muito calor também nessa cidade. Porém, à noite há uma queda drástica da temperatura, onde chega aí próximo aos 14, 15 graus à noite, o que é muito raro acontecer aqui no litoral. Outros dois fatores também que está ligado a isso são as correntes marítimas, que é o movimento das águas do mar e oceanos nas áreas mais aquecidas às mais frias do planeta e vice-versa. Ela pode ser quente ou fria de acordo com a sua região de origem. Então, pessoal, o que é que acontece também nessas questões? Em cidades litorâneas, aí você pode visualizar aqui essas setas vermelhas. Isso quer dizer que são águas quentes, tá? Então, essa corrente marítima de águas quentes, ela vai banhar esse litoral, tornando as águas dessas regiões um pouco mais quentes em relação às demais. Eu tenho o costume de dizer, por exemplo, que essas correntes marítimas está ligada, não sei se vocês já assistiram, se não, eu recomendo, aquela muito séria, Procurando Nemo. Pois é, as tartarugas, elas navegam nessas correntes marítimas. Então, é muito bom, pessoal, vocês assistirem esse filme. Ele também é educativo, tá certo? Bom, a outra, pessoal, é a massa de ar, que é um grande volume de vapor de água que se desloca na atmosfera. De acordo com o seu local de origem, pode ser quente ou fria. É reguladora do clima e modifica eventualmente. Um exemplo muito claro disso, pessoal, é, por exemplo, a massa de ar que sai da floresta amazônica, ali do bioma da Amazônia do norte do nosso Brasil, em direção aí à região do centro-oeste, trazendo ali chuva para o sudeste e para o centro-oeste também. São as massas de ar que a gente até chama ali de rios voadores, porque é uma quantidade muito grande de massa de ar úmida, tá? Que se desloca também nessa localidade. E também, essa pode ser também quente ou fria. Por exemplo, uma massa de ar que se desloca do deserto, a tendência é que ela seja uma massa de ar quente e seca, tá? Diferente da Amazônia, que vai ser uma massa de ar, porém, uma massa de ar quente, mais úmida, porque ela está trazendo uma grande quantidade de água nas suas nuvens. Então, ela regula o clima e a modifica eventualmente, tá certo? Bom, pessoal, esses são os 6 fatores climáticos naturais, tá? Que pode influenciar diretamente no clima. Outros fatores, como fatores humanizados ou fatores antrópicos, e aí é um fator que influencia diretamente no clima, pessoal, que aí vai surgir essa ideia de mudanças climáticas, é o fator antrópico, que é as construções humanas, as mudanças que o homem tem feito nesses habitats, tá? Ele tem influenciado diretamente nos fatores climáticos, tá? Então, isso pode ser um fator do qual a gente vai discutir posteriormente, que é a questão das mudanças climáticas que podem estar ocorrendo no nosso planeta. Muito obrigado, pessoal, pela aula de hoje. Eu espero que vocês curtam bastante e anotem tudo isso aí. Nos vemos na próxima aula.
Bom final de semana, boa semana para vocês. É isso aí, muito obrigado.